meu nome é Alex Monteiro e agora eu vou estar mostrando para vocês como baixar, instalar e utilizar a ferramenta TripleS desenvolvida pelo Laboratório de Tecnologias Emergentes e Segurança de Sistemas da Universidade Federal do Amazonas. Primeiramente você pode acessar o nosso site, está em etss.ufam.edu.br. Você clica em ferramentas e em TripleS Sense Spectre. Ok, aqui você vai observar que nós temos também um tutorial para facilitar, para mostrar passo a passo da instalação. Primeiramente nós clicamos nesse link para baixar o TripleS. Correto, você seleciona qual o gerenciador de download que você deseja utilizar. Clicar em salvar, save file. Posteriormente baixado, você pode acessar esse diretório via terminal. Então, ele está salvo em /home/downloads. Então você vai acessar /home/downloads. Posteriormente a isso, já está baixado, você vai digitar o comando unzip TripleS. E o TripleS será totalmente extraído. Posteriormente, você entra no diretório TripleS e aí você pode dar o comando ls. Dentro dele haverá um script install.sh. Com esse script você vai poder estar instalando a nossa ferramenta. Então, como superusuário, você digita sudo.install. Esse script, se você observar, ele já instala as dependências que serão necessárias para a instalação para a execução do TripleS e executará os seguintes comandos para que ele seja compilado e devidamente instalado no seu sistema. Então você digita sudo.install para executá-lo. Digite a sua senha de superusuário e ele será instalado e compilado. Posteriormente a isso, você poderá perceber que o TripleS criou um diretório no seu home. Você poderá acessar seu home. Você poderá ascender ao diretório TripleS. Esse diretório é composto por várias pastas, que dentre eles está o charts, que é onde os gráficos serão salvos, data, onde os dados que serão coletados a partir da análise será armazenado, GNU apresenta os arquivos de configuração dos gráficos gerados pelo GNUplot, NetData é as informações das redes detectadas pela ferramenta de cada uma das redes, e o diretório TripleS, que contém um arquivo de configuração, que está salvo também no diretório /etc triples.conf. Este arquivo contém algumas variáveis onde você pode estar definindo a interface a ser utilizada pelo processamento de espectro, onde esse diretório TripleS pode estar localizado. Neste caso está localizado no /home, caso o usuário deseje alterar o diretório do TripleS, você pode estar alterando a partir dessa variável, e o nome dos arquivos que são utilizados pela ferramenta. Nesse caso, os arquivos foram definidos com esses nomes. Para arquivo de coleta de informações de throughput, o BW Interfaces, o fator de sobreposição e de melhor canal, como Best Data e Overlap Data. Os arquivos de configuração dos gráficos, como apresentado, e os arquivos que serão gerados, os gráficos que serão gerados após a análise do espectro e da interface. Ok? Então, para o primeiro comando, você pode observar que o TripleS já está salvo, já poderá ser executado. Você pode usar TripleS-H para apresentar as opções disponíveis, onde "-n" significa o número de amostras que serão executadas, "-t" o período de amostra entre os intervalos entre as amostras, o "-a" o arquivo de configuração, caso ele esteja salvo em algum outro local, o "-d" para armazenar em uma base de dados, caso seja de seu interesse,
e o "-f" para salvar em arquivo txt, onde a análise é feita e salva naquele diretório denominado netData, e o "-c", que permite que os gráficos sejam apresentados e também salvos ao final da execução. Como nós podemos observar agora, vamos fazer uma execução simples do TripleS. Então você vai digitar TripleS menos o número de amostras, nesse caso será 10, o intervalo entre as amostras menos t. E é necessário que você execute esta ferramenta com acesso privilegiado. Como vocês podem observar, é apresentado o tipo de rede, o MAC address, se ela possui chave de acesso ou não, o canal, a frequência, a qualidade, o nível de sinal detectado pela essa rede, o bitrate disponível, o modo em que ela está disponível, o modo master, o fator de sobreposição de avaliação que foi proposto, a potência de sinal ruído em relação às outras redes e o SSID da rede no último item. Correto? Perceba que agora, para que essas informações sejam não apenas apresentadas ao usuário, mas também salvas, você pode acrescentar o parâmetro "-a", "-f". Então você digitará "-n" para um número de amostra 10, o período de intervalo de 1 segundo entre essas amostras e o parâmetro "-f", para que essas informações sejam salvas nos arquivos. Como vocês podem observar, além dessas informações, são apresentados também o fator de sobreposição para cada um dos canais identificados. E a ferramenta também apresenta o melhor canal de cada uma dos canais apresentados, canal 1 e o canal 14 nesse caso. Por que o canal 14? Porque o canal 14, apesar de estar disponível, ele não é utilizado no Brasil devido à regulamentação da Anatel. Ou seja, no Brasil nós utilizamos o modelo europeu e somente os canais utilizados poderão ser de 1 até o canal 13. Correto? Após a execução desse comando com "-f", essas informações estarão salvas no diretório onde está a pasta do TripleS, no diretório netData, que nós podemos apresentar. Cada uma das redes identificadas gerará um arquivo correspondente ao seu MAC address. Por que isso? Devido a algumas redes possuírem o mesmo SSID. Então, a forma mais fácil e correta de identificar cada uma das redes apresentadas é por meio do seu MAC address. Você também poderá executar e gerará os gráficos necessários à sua análise utilizando o parâmetro "-c", que permitirá que gráficos sejam não apenas apresentados, mas também salvos no diretório chart, dentro do diretório do TripleS. Executando mais uma vez a ferramenta, nós podemos observar os gráficos gerados de fator de sobreposição, de consumo de banda e do espectro, de ocupação de espectros pelas redes sem fio. Esses gráficos poderão ser acessados no diretório do TripleS, disponível no Home e em Charts. Quando você acessa isso aqui, esses gráficos como foram apresentados podem ter seus nomes alterados pelo arquivo de configuração. Aqui é um exemplo do gráfico de fator de sobreposição proposto. E aqui do espectro ISM, com a ocupação das redes sem fio. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida você pode nos contatar via e-mail. Muito obrigado pela sua atenção.